Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia, pela Rede TV. Este programa tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje estamos recebendo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Doutor Jaime, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Doutor Jaime, como é que é presidir os magistrados de todo o Brasil? Bom, primeiro é uma grande honra, não é? Porque hoje nós somos 18 mil juízes em atividade. Estaduais e federais. Somando a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e também a Justiça Militar da União e dos Estados. E juízes que realmente enobrecem. Terminei recentemente um evento em que tive a oportunidade de dizer isso, que para além da honra, eu conheci a magistratura brasileira viajando para todos os estados da federação e nós podemos dizer com segurança que são pessoas dedicadas, abnegadas, responsáveis e que amam, acima de tudo, a coisa pública e esse povo, porque quando você vai nos rincões mais distantes, Durso, e encontra aquele juiz sozinho na sua comarca, dedicado, cuidando daquela comunidade, isso te renova a alma e te enche de esperança, porque você vê que está lutando por uma causa extremamente justa. Você é de onde? Você é paulista? Eu sou nascido em Monte Aprazível, tenho muito orgulho também, tenho grandes amigos lá até hoje, vou frequentemente a Monte Aprazível, uma cidade pequena, do nosso interior, perto ali de São José do Rio Preto, e vivi a minha infância lá, não é? Passei a infância, por volta dos 10 anos fui para São José do Rio Preto, e sempre que posso volto. Meus pais também moraram lá, meus tios, meus avós, então eu tenho muita ligação ainda com aquela gente, com aqueles amigos que deixei lá. Você saiu de lá de Monte Aprazível com que idade? Mais ou menos 10 anos, de 8 a 10 anos, quando meus pais foram para São José do Rio Preto. Eles mudaram para São José do Rio Preto e nós fomos para lá. Daí fui estudar em Rio Preto, comecei ali, terminei o colegial ali. Depois morei um período em São Paulo, mas também morei em Goiânia. Dei uma boa viajada já naquele tempo, já nesse período de infância e adolescência. Mas estudei ali, a minha formação inicial foi mesmo lá em Monte Aprazível, nos colégios públicos, né? Públicos, é. Você é casado? Casado, sou casado com a Herta, juíza também aqui em São Paulo, né? Hoje ela está no tribunal, numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça, e ela é nascida no Rio, mas também mora aqui em São Paulo. Filhos? Comigo. Eu tenho 3. Tenho 3 da minha primeira união, a Beatriz, a Júlia e o Vitor. Que idade? E 2 enteados, que também são maravilhosos. Que idade tem? Os 5? Pois nós temos ali, forma uma pequena escadinha, né? Nós começamos com a Bia, que é a mais velha, depois temos a Carolina, depois vem o João, que é o meu enteado, João Paulo, depois a Júlia, a minha filha, e por último o meu filho, Vitor, que está com 20 anos agora. Então nós vamos de 26 a 20. E algum na área jurídica? 2, são as 2 meninas, né? As 2 mais velhas. A Beatriz, ela se formou na PUC e hoje é funcionária concursada do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a Carolina está terminando o curso na USP, está no último ano e também quero crer que as 2 devem buscar também as carreiras jurídicas, vão se dedicar a isso, provavelmente magistratura, pelo que a gente sente. E como é que começou a ideia? Porque você estava fazendo colegial em São José do Rio Preto. Fiz. Eu estudei lá no Porfírio, em Monte Aprazível, né? Depois fui para o Cardeal Leme, em São José do Rio Preto. E como é que nasce a vontade de estudar Direito? Já tinha parentes, advogados, sim. na área jurídica? Eu tenho um tio, o Regis de Oliveira, que foi da magistratura, né? Fez a carreira toda aqui no Judiciário de São Paulo,
é desembargador, aposentou-se como desembargador. Foi deputado também. Foi deputado federal 2 vezes, foi vice-prefeito, assumiu por um período a prefeitura. E tem um outro tio, que é irmão dele, o Moacir também, que é uma pessoa muito cara para mim, que também é advogado aqui em São Paulo. O meu avô, né, Jaime Martins de Oliveira, que eu tenho a honra de ter o nome, eu sou Jaime Martins de Oliveira Neto. Meu avô foi advogado lá em Monte Aprazível. Né? Eu não o conheci porque ele faleceu antes do meu nascimento. Mas então a família segue a tradição básica do meu avô, Jaime. E eles, de certa forma, influenciaram, todos eles, diretamente a sua escolha? Sim. Eu tive a grata alegria, dia desses, de receber um telefonema do meu tio Moacir, porque ele tem a placa com o nome do meu avô, Jaime Martins de Oliveira, advogado. Essa placa está preservada. E ele, dia desses, me disse que se eu tinha interesse, que ele cederia para mim. Então, essa placa vai para casa agora. Já foi do Regis, já foi do Moacir e agora vai. E foi ele que deu origem a esse caminho jurídico para nós. A faculdade de Direito foi na Faculdade de Direito da FMU. Isso. A nossa casa. A nossa casa. Que completou 50 anos de existência. Sim, teve uma solenidade. Bons serviços à advocacia e a todas as carreiras jurídicas. E o doutor Jaime, nós tivemos presente nessa grande comemoração. O seu ano de formatura? Eu colei grau em janeiro de 90. Teve, durante o período de faculdade, atividade política estudantil? Teve alguma? No primeiro ano, eu fui eleito o representante de sala. Houve uma eleição ali improvisada, os candidatos subiram ali ao tablado para apresentar suas propostas. Houve uma votação, éramos acho que 3 ou 4 candidatos, eu acabei ganhando a votação e fui ali eleito representante da sala, que era uma sala grande, né? Nossas salas eram mais ou menos 100, 100 e poucos alunos. Mas depois parei por aí e me dediquei mesmo a... Não fui para o diretório acadêmico, não. Chegou a fazer estágio? Porque lá fiz na própria faculdade. Isso, estágio aos sábados de manhã, né? Sim. Era o curso de estágio. Era o curso de estágio que era permitido na época e eu fui aprovado no exame que era a própria faculdade fazia em parceria com a Ordem dos Advogados. E ali mesmo eu recebi a aprovação para a Ordem. Mas como eu já era funcionário público também do tribunal, eu não exercia a advocacia. O tempo eu contei dentro do tribunal para poder fazer o concurso público depois para a magistratura. E chegou a advogar? Não. A exercer? Não. Diretamente foi para o concurso? Foi, exatamente. E só magistratura? Fiz só concurso para a magistratura. Por quê? Então, quando eu ingressei na faculdade de Direito, lá na nossa FMU, eu já ingressei com esse objetivo, né? Eu queria ser juiz. Era a minha vontade era essa. Então, eu já, desde o primeiro ano, vamos dizer, já estava estudando para o concurso. Eu já me preparei, eu queria ser magistrado. E queria ser juiz no estado de São Paulo. Eu só fiz o concurso para São Paulo e só para a magistratura. É bem diferente até do modelo hoje, né? Existem muito mais concursos. Naquele tempo também não havia assim tanto concurso. Eu fiz 2 concursos. O primeiro eu fui até a fase escrita, eram 3 fases, né? Conhecimentos gerais, depois a segunda fase, depois o oral. No primeiro eu fui até a segunda fase. Aí fiz o seguinte, eu tinha acabado de sair da faculdade, foi no primeiro semestre de 90. Aí eu passei no ano seguinte, que foi em 91. Tomei posse em 19 de novembro de 1991. E durante a faculdade, qual matéria que mais lhe atraía? Qual matéria você se identificava mais? Olha, as matérias que eu sempre mais gostei foi Direito Constitucional, mas existiam algumas situações. Eu tive um professor, Baraúna, não sei se... Baraúna, que ele era de penal, processo penal. E o Baraúna era difícil você não gostar da aula dele, né? Então eu tive alguns professores que o professor fazia com que você amasse a aula. Como é esse exemplo lá, Baraúna levava um ventiladorzinho assim, que ele era um grande professor. E tivemos grandes professores ali, mas eu sempre gostei muito de direito constitucional e direito civil também, de maneira geral. Tive com Sérgio Rezende, lembra? Sérgio Rezende. Direito comercial.
Era uma turma... E naquela época também, até para prestar uma homenagem ao nosso querido ex-professor Amaury Mascaro. Amaury Mascaro me deu aula de Direito do Trabalho, outro nome trabalho. Também fantástico, que era uma maneira também você gostava do Direito do Trabalho, porque gostava do professor, e o professor era realmente extraordinário. Hoje a filha dele, ele tem um casal. O rapaz é advogado e a filha hoje é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. Agora, esse início da carreira da magistratura não é fácil, não é? Para um jovem que ingressa na magistratura, por melhor formação que tenha, o desafio de julgar o semelhante. Como é que foi esse início? Não é fácil, a gente sofre, a gente realmente procura... A gente se dedica ali o máximo, né? Faz um empenho muito grande. Eu fui juiz substituto em Campinas, mas tive a sorte, isso também é importante, eu tive a sorte de encontrar na carreira grandes magistrados, grandes colegas que souberam nos acolher e nos orientar, porque no começo da carreira, de fato, você precisa ter esses colegas que dão o suporte. Eu tive ali em Campinas um colega extraordinário, João Carlos, que era do júri, porque eu assumi e eu praticamente fui ser juiz do júri de Campinas, que era um dos grandes tribunais do júri, dificílimo, muito grande, né? Com grandes advogados, né, grandes tribunos, mas o João ali me ajudou bastante. Dali eu fui para Cerquilho, que foi minha primeira comarca, foi uma comarca também onde fui muito feliz, fiz grandes amigos. Depois fui para Rancharia. Também, em Rancharia foi uma experiência muito diferente, porque não tinha uma casa do magistrado, não tinham hotéis assim para ficar, e eu morei no fórum. Eu dormia dentro do fórum. Como é que é essa experiência? Então, não é das mais agradáveis, porque você chega... Eu já estava casado àquela altura, minha mulher já tinha uma filha, a Bia já tinha nascido, elas estavam lá em Cerquilho, ainda na comarca anterior, e eu vou abrir o concurso, me inscrevi, não sabia que iria, mas como os colegas não se inscreveram, acabei sendo promovido quase que de surpresa. E mudei rapidamente, porque saía a publicação da promoção numa quinta-feira, já tinha que estar na segunda-feira na comarca. E então cheguei na segunda-feira e era um prédio até bonito, histórico, mas tinha o tribunal do júri, o gabinete do magistrado e um outro gabinete que tinha lá uma cama daquelas montáveis, né? Aquelas caminhas antigas que se abria assim. Aí o funcionário falou, é aqui que o senhor vai dormir, não é? A funcionária de manhã ela vem, recolhe tudo, a gente prepara um café da manhã aqui mesmo para o senhor no fórum, e eu passei 2 meses assim. A primeira noite foi a mais assustadora, porque tinha uma característica, é muito calor lá em Rancharia, e o tribunal do júri todo de madeira, então à noite as tábuas ficavam estalando. Você deitava, estava aquele silêncio e as tábuas estalando, porque aí começava a resfriar. Mas assim passamos 2 meses em Rancharia, mas também uma equipe, funcionários maravilhosos e que procuraram fazer com que aquele transtorno fosse o menor possível. Eles eram muito acolhedores, carinhosos. E na sequência eu já me promovi de novo. E aí fui para Santos. Fui ser juiz na 5ª Vara Civil de Santos. E a família não acompanha. Então, como de Cerquilho, eu já trouxe a família para São Paulo. Fui para Santos até que fosse arrumar uma residência lá. Mas também, na sequência, o tribunal abriu a possibilidade de uma remoção. Eu me removi. No final, acabei ficando muito tempo em Santos, sem a família, porque, apesar de removido, não tinha juiz para colocar na comarca e eu tive que ficar lá mais de 1 ano ainda antes de poder voltar para ser juiz auxiliar da capital. Você falou dos funcionários que lhe acolheram bem. Essa é uma característica que vale a pena sempre o registro. A máquina da justiça, ela é composta pelos magistrados, pelos juízes, mas também por esses milhares e milhares de funcionários que são abnegados. A turma veste a camisa mesmo e gosta do que faz.
independente da sua condição de funcionário público, muito do resultado da prestação jurisdicional, da decisão do juiz, o apoio dos funcionários é indispensável, não é isso? É verdade. Eu fui funcionário, então... Ah, foi também? Fui funcionário do primeiro Alçada, do extinto primeiro Tribunal de Alçada. Quando estudante de Direito? Quando estudante. Já na faculdade eu prestei o concurso, passei e fui da 7ª Câmara. Fui também muito bem recebido pela Valdeci, que era a nossa diretora do 7º Cartório. Trabalhei na biblioteca também e depois fui ser assistente do desembargador Vasconcelos Pereira, uma pessoa também extraordinária, que faleceu recentemente, que era um juiz que ingressou pelo 5º da Ordem dos Advogados, era professor de processo e foi meu professor. Ele, além de ser um grande magistrado, ele me dava aulas no gabinete e me passava, às vezes, temas específicos, ele gostava muito de posse e tal. Então, ele foi um grande professor e eu devo muito do meu ingresso na magistratura a esse desembargador que me ajudou realmente bastante e que foi amigo durante toda a vida, tivemos uma amizade muito, muito grande. Mas com relação a esse assunto de servidores e de juízes mesmo, certa feita saiu no Diário Oficial um discurso, e eu não vou lembrar quem foi que escreveu isso, mas que eu digo que foi uma grande lição de vida, porque conta-se que um determinado magistrado, fazendo a sua promoção para uma comarca, chegou no juiz dessa comarca onde ele ia se promover, que era o diretor antigo, e perguntou: doutor, como é que é o relacionamento aqui? E esse magistrado, e o escrevente estava do lado, e esse magistrado perguntou de volta a ele: como que era na sua comarca, de onde você vem? Ele falou: na minha comarca era um horror. Os colegas são difíceis, os servidores são muito ruins, e fez todo aquele chororô falando mal de todo mundo. E esse juiz sábio disse a ele: aqui é igualzinho. O senhor vai encontrar... Ele falou: nossa, que tristeza. Ele falou: aqui é exatamente igual. E, na sequência, chegou o outro magistrado que tinha se promovido para essa comarca, era uma comarca grande, e fez a mesma pergunta a ele, e o escrevente ouvindo, e ele respondeu da mesma forma: como é que era lá na sua comarca? E ele falou: olha, na minha comarca era ótimo, tinha excelentes colegas, os juízes eram muito bons, amigos, companheiros, os funcionários eram excelentes, e ele falou: aqui é igualzinho. E o escrevente, ouvindo aquilo, falou: mas, doutor, saiu um outro aí, o senhor disse que era exatamente o oposto. Ele falou: não, cada um vê o mundo de uma forma. Aqueles que só veem defeitos vão ver sempre defeitos. Então, ele vai chegar aqui, vai achar que os colegas não são bons e que os funcionários são péssimos. Aquele que vê o mundo de uma maneira melhor, que vê as qualidades das pessoas, ele está sempre vendo as qualidades e aqui ele só vai ver as qualidades. E saiu publicado isso no tribunal, e acho que foi uma grande lição de vida, porque é isso, né? O ambiente que a gente está é o que a gente faz. Eu tenho uma relação excelente por onde eu passei. Em Santos, tive a honra de ser homenageado pela Ordem dos Advogados. Quando saí de lá, o presidente da Ordem fez um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça lamentando a minha saída. Diante desse relacionamento com a Ordem, com o Ministério Público, com os funcionários, e com os funcionários hoje na MB, eu mantenho essas mesmas relações. Sou um defensor do servidor público do Judiciário, luto por todo o Judiciário, porque a gente sabe, o Judiciário não somos só nós, ele é um conjunto de pessoas, de atores, de profissões que estão, e o Judiciário crescendo, crescem todos juntos. Você sabe que, nesse instante, você me fez lembrar de meu pai. Meu pai, que cultuava muito a ideia da família forense, onde o relacionamento era absolutamente amistoso e ele tinha muitos amigos durante toda a sua vida como advogado, tinha amigos na magistratura, no Ministério Público e tal. E quando eu comecei a advogar, ele me disse: olha, o relacionamento que você faz é o patamar do tratamento que você recebe. Vale dizer, do jeito que você trata, você será tratado. E é bem a historinha que você contou desse magistrado. Uma postura positiva, de respeito, de amizade, de lealdade,
atrai exatamente esse comportamento. Isso é para tudo na vida, mas especialmente na nossa atividade, que é uma atividade que reclama uma sensibilidade humana superior, principalmente do magistrado. A nossa formação humanística dota, nos treina a isso, mas para julgar o semelhante, essa sensibilidade tem que ser maior. Concorda? Tem que ser maior e acho que, acima de tudo, humildade. Eu comecei a dar aulas antes de ingressar na magistratura. Certa feita eu estava no tribunal, era funcionário e fui convidado para... Um colega estava saindo da faculdade, era legislação tributária. Em que faculdade? Era na Faculdade Capital, que ainda não tinha curso de Direito, era no curso de Administração. E eu era funcionário, também precisava melhorar, reforçar a renda. Ele falou, Jaime, estou saindo e estou te indicando. Eu falei, rapaz, mas quantos alunos tem na sala? É mais ou menos uns 100. E eu falei, mas eles me fizeram uma pergunta que eu não sei responder. Você diga que não sabe. Não queira, seja franco e transparente, porque o ser humano gosta de franqueza e transparência. E aquilo me deu coragem, daí fui estudar, né, me dediquei e fui professor lá por acho que um ano e pouco. Pegava o ônibus ali, o elétrico, ia até a Faculdade Capital e depois ia para casa, chegava meia-noite e pouco em casa. Comecei assim, na vida acadêmica, né? Depois acabei indo para a Escola da Magistratura, também na Faculdade de São Marcos, dei aula muito tempo lá, tinha um carinho muito grande no curso de Direito da Faculdade de São Marcos. Agora não, agora estou só na MB. A arte de lecionar, de transmitir conhecimento, na verdade, para o profissional, é algo importante porque é um desafio de atualização permanente. Né? O convívio com o aluno é um desafio não só de transmitir o conhecimento, de aperfeiçoar sua didática, mas, acima de tudo, de se manter absolutamente em dia com o mundo, não só com a matéria que leciona. Eu gosto muito, pretendo voltar. Eu parei porque, como o exercício da presidência da MB permite que você se afaste das funções jurisdicionais, e não tem como ser presidente sem se afastar, é inviável, também não me pareceu possível me afastar do tribunal e não me afastar das aulas. Então, quando eu fui eleito, eu me afastei de tudo, da Escola Paulista da Magistratura, das universidades. Agora, quando terminar o mandato, que acontece agora em dezembro, aí eu pretendo voltar, porque é isso. Realmente é onde a gente se renova, a gente aprende, né? A gente aprende mais do que ensina. E é o lugar onde a gente consegue fazer o pensamento continuar crítico, né? Porque a pior bobagem é a gente um dia acreditar que não precisa aprender mais nada. Né? E não parar de estudar. Depois da faculdade, depois do concurso para a magistratura, você continua aperfeiçoando seus estudos, você fez pós-graduação. Sim, né? Eu fiz pós-graduação. Eu ainda... Na PUC? Eu fiz. Eu cheguei a fazer um curso de extensão na USP, que foi no período do concurso. Eu interrompi justamente porque fui para o interior. Estava fazendo com o professor Marcato, que eu gosto muito, para o professor Dinamarco. Era um curso de extensão que não existe mais lá na São Francisco. Aí foi justamente quando eu passei. Aí quando eu voltei para a capital, aí eu fui fazer a pós-graduação, o mestrado lá na PUC. O meu orientador foi o professor Adilson Dallari. Foi quando eu tive a oportunidade de ter aula não só com ele, como com grandes professores ali da PUC. Foi bom, em Direito do Estado. E depois estava seguindo para fazer o doutorado. Cheguei a ser aprovado, recebi os créditos. Mas aí entrou esse período da vida associativa, que foram 3 anos na Pamares, mais um ano anterior, que foi o ano de campanha. E da Pamares eu fui para a MB. Agora também pretendo retomar a minha pós-graduação. Esse momento de transição entre a judicatura, está lá todo dia julgando, fazendo audiência e tal... Como é que surge? Foi um convite para ingressar na Associação Paulista de Magistrados? Ali foi a porta de entrada da vida associativa? Foi. Eu sempre gostei da vida associativa, então, tão logo eu ingressei na magistratura de São Paulo, eu recebi um convite do desembargador Viana Santos, na época, quando ele assumiu a presidência da Pamares, para ser diretor de comunicação.
Então, fui para a diretoria de comunicação da Pamares, aí sugeri a ele, na época, nós criamos uma área que a gente já via como necessária e hoje imprescindível, que é uma diretoria de acompanhamento legislativo. Importantíssimo. Aí criamos essa diretoria na gestão do desembargador Viana Santos. Ele foi eleito e reeleito, eu fiquei os 4 anos com ele, fiquei um pouquinho com o desembargador Arthur Marques, que hoje é vice-presidente do tribunal, também um amigo nosso, e logo saí da administração. Daí eu estava indo para o interior também e me afastei da vida associativa. Fiquei um bom período longe da associação, digo, de ocupar cargos, né? Não da vida associativa, sempre frequentei os encontros, as assembleias, até que um dia, enfim, nós estávamos entendendo que a associação também deveria mudar um pouco o foco, e eu me apresentei com um grupo grande como um candidato a presidente da APAMAGES, uma primeira candidatura, porque São Paulo tinha uma característica também, né? Nós não tínhamos juiz de primeiro grau, nunca um juiz de primeira instância tinha sido presidente da APAMAGES. Nós tínhamos vários que tentaram. Paulo Dimas, inclusive, que hoje é o nosso secretário de Justiça, foi, acho que 3 vezes candidato a presidente da APAMAGES como juiz de primeiro grau. Ele que deu início a essa luta, porque havia uma cultura própria da época, que hoje já não se justifica mais, e tanto não é mais assim, mas na época era. Paulo Dimas abriu esse caminho, então, e lá nós tivemos outros, Álvaro Passo, tivemos grandes nomes aí do tribunal que disputaram. Até que eu me apresentei, perdi a primeira eleição, né, perdi essa primeira eleição para o desembargador Calandra. Aí, depois de mais, acho que 4 ou 6 anos, eu, de novo, com esse grupo, com essas propostas que nós tínhamos, nós apresentamos uma outra candidatura. E aí, desta também era uma candidatura de oposição, e desta feita vencemos o pleito eleitoral aqui. Aí fiquei 2 anos com o mandato na Pamares, de 2 anos. Depois fui para a reeleição sem oposição, fomos reeleitos em chapa única. Mas também no meio do caminho, nesse segundo mandato da Pamares, nós nos apresentamos candidato a presidente da MB também como oposição. E aí vencemos. Aí eu renunciei ao último ano de mandato aqui da Pamares, muito conversado com os colegas, porque eu só apresentei a candidatura aqui também depois de um encontro com a magistratura para dizer a eles se deveria ou não concorrer, se eles aceitariam isso ou não, e a própria magistratura paulista que pediu e me honrou, inclusive, depois com 96% dos votos nessa eleição, na eleição da MB. Então, foi tudo sempre muito conversado com a magistratura, e agora estou encerrando o meu ciclo associativo em dezembro, entrego e aí volto aqui para o Tribunal de São Paulo. Nas 2 eleições, eleição direta, tanto para a Associação Paulista dos Magistrados, quanto para a Associação dos Magistrados Brasileiros. Em São Paulo, quantos juízes nós temos hoje? Nós temos na APAMAGES hoje cerca de 3.000 juízes filiados, um pouquinho mais. Na MB, cerca de 14.000 juízes filiados. Na eleição da MB participaram cerca de 11.000 magistrados e aqui da Pamares são cerca de 3.000. Eleição direta, e quando você fala em eleição direta, a gente sempre... acabamos de terminar o encontro aqui em Foz do Iguaçu também, dizer que uma das pautas da MB importantíssimas para a magistratura, que nós estamos acreditando que em breve será concretizada, porque já mudou o pensamento, é também um modelo em que os juízes possam participar das eleições do próprio Tribunal de Justiça, elegendo seu presidente. Muito bem. Nós vamos querer saber do doutor Jaime a sua visão sobre a atual fase da justiça no Brasil e também com relação ao Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que foi criado com a Constituição de 88, e isto trouxe um novo viés para a magistratura brasileira. Mas eu vou pedir um instantinho para que possamos fazer um brevíssimo intervalo e continuaremos com o Dr. Jaime, presidente da MB. Fique conosco, não saia daí. Estamos apresentando Data Vênia. Voltamos com o Data Vênia, hoje recebendo o doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados
brasileiros. E antes do nosso intervalo, eu indagava ao nosso convidado, o Dr. Jaime, sobre o Conselho Nacional de Justiça. E vou aproveitar também e pedir, diante dos nossos telespectadores, que são muitos deles jovens, que pensam em cursar direito por esse Brasil afora, e também alguns pensam na carreira da magistratura, pedir para o doutor Jaime nos explicar um pouquinho como é a estrutura da justiça brasileira, que tem no seu ápice o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Olha, Durso, com relação ao Conselho, ao Supremo e mesmo a estrutura do Poder Judiciário, nós estamos enfrentando algumas realidades bastante relevantes para definir, inclusive, o futuro do Poder Judiciário, o futuro da magistratura brasileira. Nós vivemos num Estado federativo, né? Portanto, temos as autonomias dos entes federados, mas vivemos também no interior da magistratura uma outra realidade, especialmente depois da instituição do Conselho Nacional de Justiça, que são regras uniformes para todos os tribunais do país. E aí não estou falando só de tribunal estadual, mas de tribunal federal, de tribunal do trabalho, tribunal militar. E isso, então, se choca muitas vezes com aquela ideia, né, da autonomia dos tribunais, que nós temos tentado conversar muito com o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos um problema, por exemplo, que é definir uma ideia de unidade remuneratória na magistratura. Como nós queremos que seja a magistratura do futuro, que ela tenha uma unidade remuneratória, ou seja, que todos os juízes do Brasil tenham uma estrutura, e aí nós dependemos de uma nova lei orgânica da magistratura, ou pelo menos de um novo capítulo no que diz respeito a direitos e prerrogativas, e isso precisa ser definido para sabermos se nós vamos ter 27 verdades remuneratórias ou se nós vamos ter uma só, se nós vamos caminhar para isso, se isso é uma realidade. Mas questões que dizem respeito, por exemplo, hoje há uma determinação do Conselho da Corregedoria em matéria, por exemplo, de servidores. Para contratar, abrir um concurso, você tem que pedir uma autorização para o Conselho Nacional de Justiça. Isso fere ou não fere um pouco a autonomia dos tribunais, não é? Esses tribunais, então, têm ou não têm autonomia? E uma outra grande questão que eu tenho colocado em algumas oportunidades para a magistratura, quando sou convidado a falar nos vários estados do país, é também a preocupação com uma questão de planejamento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele faz apenas planejamentos de curtíssimo prazo, normalmente 2 anos, que é o mandato de um presidente de tribunal, é o mandato do presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está abrindo uma reflexão no sentido de dizer, será que não é o caso de nós termos um planejamento, pelo menos de médio prazo, se não for possível fazer um de longo prazo? Por exemplo, será que é razoável que a cada 2 anos mude a política de um tribunal inteiramente em relação, por exemplo, à gestão anterior? E a gente sabe que isso acontece muitas vezes, né? Projetos são iniciados e projetos são rompidos na gestão seguinte. Então, será que nós não deveríamos repensar um pouco esse modelo de gestão administrativa e gestão político-institucional e também de gestão financeira? Quais os critérios para eu criar comarcas, abrir comarcas, elevar comarca, criar vara? Isso não deveria estar dentro de um planejamento de pequeno, curto e longo prazo? O prazo do mandato também estaria nesse contexto? Não, o mandato nós temos de 2 anos. Isso hoje é o mandato dos presidentes de tribunais. Eu acho que não passa necessariamente por você reconduzir, não necessariamente. Passa, na verdade, por uma aprovação de um planejamento, por exemplo, pelo tribunal, quando é o tribunal pleno, no caso dos tribunais menores, pelo órgão especial, no caso dos tribunais maiores, mas que fosse um planejamento aprovado para durar 5 anos, 6 anos ou 10 anos. Porque se nós perguntarmos hoje como estarão os nossos tribunais daqui a 10 anos, nós não vamos saber responder, porque nós não temos um projeto, nem linhas mestras para dizer, olha, o tribunal quer estar daqui a 10 anos com essa estrutura, tantos por cento, em matéria de estrutura cartorária, vamos rever.
as estruturas, como é que nós vamos criar, redimensionar as comarcas. Então, nós temos muitas realidades que precisam ser enfrentadas. Esse é um tema que não se toca no Poder Judiciário, isso não se fala disso ainda. Eu tive agora recentemente no Piauí, falei no Ceará também, falei disso, falei agora lá no Maranhão, na Escola de Magistrados do Maranhão, que nós precisamos abrir esse debate. Ele vale para o CNJ, quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça também precisa de um planejamento, né? E isso não é crítica a nenhum presidente, longe disso, mas estou dizendo, é um modelo, né? Nós temos hoje o presidente Dias Toffoli no CNJ e no Supremo, ele tem um projeto. Depois teremos o ministro Fux. Era importante que esses projetos seguissem um planejamento, seguissem uma estrutura que passasse não só pelo ministro Fux, mas que depois pelo próximo presidente, pelo menos as linhas mestras. Olha, os projetos que nós começamos aqui, nós vamos prosseguir com ele por 5, 10 ou 15 anos. E nos tribunais, a mesmíssima coisa. Nos tribunais estaduais, há um componente que impacta diretamente nisso, que é o orçamento que é decidido pelos outros poderes, pelo Legislativo, pelo Executivo. Então, cada estado tem uma realidade orçamentária. Isto também não compromete diretrizes? Compromete muito no que diz respeito à parte financeira, porque isso são vários componentes, não é verdade? Nós temos, às vezes, mudanças de governo. Então, muda, às vezes, o governador, e se ele não tiver uma dimensão, uma visão da importância de adequar o Poder Judiciário, dos recursos necessários ao desenvolvimento das suas funções, começa-se um problema que vai, às vezes, durar todos aqueles 4 anos de mandato. Mas, para além disso, e isso tem sido motivo de muita discussão, inclusive de, às vezes, ações no Supremo Tribunal Federal, quando não há o repasse, quando há um corte de verbas. Isso está diretamente ligado à independência. E todas as vezes que estive também nas posses de presidente de Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tenho que reconhecer, vi a Ordem dos Advogados, desde a sua gestão, passando pelos demais presidentes, sempre batendo pela necessidade de respeito à independência do judiciário e da questão orçamentária. Isso sempre, e nisso a Ordem sempre foi uma grande defensora dessa bandeira do judiciário, que é uma bandeira da magistratura, que é uma bandeira da cidadania MB. também, né? Mas o que nós falamos é mais, quer dizer, é você ter pelo menos o planejamento, não é? Você conseguir desenvolver um projeto que seja um compromisso do próprio tribunal, que seja um compromisso do Conselho Nacional de Justiça de andarmos, e claro, não é um projeto imposto, é um projeto discutido, mas olha, vamos discutir aqui os caminhos do judiciário, por exemplo, pelos próximos 10 anos e vamos aprovar aqui, nós vamos caminhar todos nessa direção. Aí todos fariam esse compromisso e, lógico, terá que contar com o apoio do Executivo e do Legislativo. Para que os nossos telespectadores entendam, nessa estrutura tem lá o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores temos o Tribunal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e aí cada estado tem a sua corte estadual, o seu tribunal integrado por desembargadores. Depois temos os juízes de primeira instância, que estão nas comarcas, que é, muitas vezes, aquele que sente melhor o drama do cidadão. Isso se repete na estrutura da Justiça Federal, né? Nós temos os tribunais regionais federais, os juízes federais e os tribunais regionais do trabalho, os juízes do trabalho, e, no caso do Tribunal do Trabalho, temos também o Superior Tribunal do Trabalho. Então, nós temos essa estrutura no judiciário, que ela é ramificada, né? Nós temos os ramos da justiça, com a sua estrutura administrativa desta forma colocada, terminando no Supremo Tribunal Federal, que, para além de uma Corte Constitucional, acaba também recebendo os recursos todos, os extraordinários. Ela tem um papel um pouco maior do que as cortes tradicionais, que é um outro tema que, num outro momento, a gente também tem que discutir o papel do Supremo Tribunal Federal. Vivemos um momento no Brasil diferente. Diferente porque justiça é um poder, como também o é o poder legislativo e o poder executivo. Nesse quadrante histórico,
nós tivemos momentos em que o poder executivo se desgastou bastante. O poder legislativo também. E vemos agora uma reação por parcela da sociedade focando o poder judiciário, inclusive usando de redes sociais, ataques ao julgador, especialmente às cortes superiores. Evidentemente que isto não contribui para o aperfeiçoamento do próprio Estado democrático de direito, da justiça, mas é um fenômeno que nós estamos assistindo. A que você atribui esse momento? A justiça no Brasil está bem? Nós estamos bem de justiça no Brasil? Olha, Dulce, estamos bem. O Poder Judiciário só não está bem em volume de processo, não está bem em recursos, não está bem em estrutura. Ele está bem em pessoal, como ele disse aqui no começo, nós temos um quadro de servidores, eu posso dizer isso no Brasil inteiro, porque hoje eu conheço os tribunais brasileiros. Nós estamos muito bem em qualidade de servidores, nós estamos muito bem em qualidade de juízes e juízas brasileiros. O que há, evidentemente, é uma tentativa de desestabilizar as instituições nacionais. Isso é claro, especialmente os poderes da República. Isso é bastante claro, até no nosso evento, aqui no encerramento do nosso evento, até o Dinho, do Capital Inicial, fez uma fala, que você vê que é uma fala de alguém que é de fora, que é do ambiente artístico, e ele disse o seguinte para os juízes: olha, estão tentando dividir vocês, estão tentando dividir a magistratura, porque a melhor maneira é dividir para governar. Uma fala de quem está num outro ambiente completamente diferente do nosso. Nós já percebemos isso faz tempo. Há uma tentativa de dividir a magistratura, há uma tentativa de atacar o judiciário, ora é um juiz em particular que por conta de uma decisão que ele profere, ele acaba sendo vítima de uma enorme campanha em rede social, e nós temos visto isso aos montes, Brasil afora. Alguém descontente, alguém pega às vezes uma fala fora de contexto e faz uma campanha grande contra o magistrado. A mesma coisa acontece com ministros dos tribunais superiores, desembargadores. Basta dar uma decisão que não esteja de acordo com o pensamento de determinado grupo ou segmento. E aí inicia-se uma campanha. Nós estamos, evidentemente, preocupados com isso, mas sobre outro aspecto muito tranquilo, porque o judiciário, com mais de 80 milhões de processos, não existe, Durso, em lugar nenhum do mundo, uma situação como essa aqui no Brasil. São 18 mil juízes que têm que dar conta de cerca de 20, 25 milhões de processos novos todo ano. Todo ano são 20, 25 milhões. É muita coisa. Então, a magistratura se desdobra, a magistratura e tem investido nos métodos alternativos de solução de conflitos, mas com todas as dificuldades, nós ainda conseguimos manter o serviço funcionando, nós conseguimos manter o judiciário em alta conta e funcionando bem, né? Graças a isso, como eu disse, a qualidade. É lógico que não há recursos para investir como se gostaria de investir. O judiciário, ele arrecada também para o Poder Executivo, mas o fato é que a justiça brasileira está firme, os juízes estão conscientes do que está acontecendo e a MB tem trabalhado muito essa questão. A unidade do Poder Judiciário, a tranquilidade. Também Leandro Carnal falou lá e chamou a atenção, quer dizer, pessoas que foram de fora e que não tinham nenhum relacionamento com aquilo que está acontecendo dentro, conseguiram dizer algumas coisas que são extremamente importantes. E uma delas é essa: olha, nós, acima de tudo, temos que manter a tranquilidade, não podemos aceitar as provocações que têm sido feitas, o caminho é da serenidade, que é típico do Poder Judiciário, e realizando o serviço com firmeza, distribuindo justiça, que é o que a magistratura brasileira está fazendo e está fazendo bem. Este desafio de distribuir justiça, ele se concretiza na decisão judicial. E a decisão, na maioria dos processos, ela decide um litígio, uma contenda, uma disputa entre duas partes. Portanto, uma será vitoriosa em detrimento
de outra. Vale dizer, sempre haverá, na grande maioria dos processos, uma parte descontente. E o respeito à decisão judicial, fortalecendo a estrutura do Estado Democrático de Direito, fortalecendo as instituições, esse respeito não significa que o indivíduo não possa, daquela decisão, recorrer. Ele pode se insurgir contra ela. O que ele não pode, penso, é inaugurar uma campanha contra a pessoa do juiz, que está ali cumprindo uma função estatal. Esse momento que vivemos é um momento delicado, que reclama, como o doutor Jaime colocou, uma serenidade muito grande por parte da magistratura, mas também uma conscientização por parte da cidadania da importância do poder judiciário. E, nesse contexto, eu avanço num questionamento, o doutor Jaime já citou isto, diante da quantidade de processos, nós temos quase um entupimento das vias do Poder Judiciário. Historicamente, sempre fomos preparados para o litígio, para o processo. O mundo teve esse desafio também e buscou alternativas para a solução do conflito. A nossa legislação brasileira já contempla essas alternativas. Evitar o processo solucionando o problema. Agora, ainda tem muito a fazer. Penso que não só por parte dos juízes, que estão conscientizados, mas por parte de todos os operadores do direito. E aí nós precisaríamos trabalhar bastante nas faculdades de direito, para criar uma consciência de buscar solução sem processo. Não lhe parece que... O ministro Fux, na palestra de encerramento que fez para nós recentemente, lá nesse evento a que me referi, onde ele expõe a teoria econômica do direito, fala muito sobre essa cultura do litígio. Nós, na MB, fizemos um trabalho agora de pesquisa, foi um ano de trabalho, deu um livro bastante substancioso. Nós procuramos, além de identificar o perfil da magistratura brasileira, retomando um trabalho que foi feito pelo ministro, ele não era ministro ainda, era desembargador Paulo Galotti, quando ele foi presidente da MB, junto ao ministro Salomão, que na época não era ministro ainda, era juiz também. O hoje ministro Salomão foi coordenador daquele trabalho de pesquisa, que era o perfil da magistratura brasileira. Nós buscamos aquele trabalho, o mesmo grupo de pesquisadores, o Werneck Viana, Maria Alice de Carvalho, o Marcelo Burgos, que hoje estão na PUC do Rio, e refizemos aquele trabalho, acrescentando algumas questões novas, que é justamente o que a magistratura pensa e que caminhos ela vê para o judiciário. Então, foi perguntado muita coisa a respeito de situação atual, dos caminhos, de como ele vê, de temas até de mandatos para ministro do Supremo, avaliar as corregedorias, como ele vê o direito hoje. Tudo isso foi apresentado nesse trabalho, que eu vou deixar de presente aqui para você, até te passo as mãos, que é um trabalho que mostra o pensamento da magistratura sobre variados temas. É lógico, não é um trabalho completo, até porque nós não temos o hábito nas instituições, nas nossas associações, de fazer pesquisa. Eu vou, antes de terminar a gestão, propor a criação de um núcleo permanente de pesquisas na MB, para que nós possamos desenvolver destrinchar mais. Ela foi objeto de debate agora no Encontro Nacional, mas nós precisamos desenvolver, porque pesquisa de um lado, planejamento de outro, não é? É que vai permitir a criação, com experiência, de novas realidades para o funcionamento, para você dar vazão a esses 80 milhões de processos, lidar com isso, questionar essa cultura do litígio. Então, esse trabalho foi feito com esse objetivo, né? Abrir reflexões a respeito de caminhos para o judiciário. O Código de Processo Civil é recente, também ainda está numa fase de maturação, mas há muita coisa, pegando a frase
última tua, há muita coisa ainda para ser feito e para ser discutido para a gente melhorar e aperfeiçoar o nosso sistema de justiça. E é nesse sentido que a MB fez esse trabalho. Parabéns pelo trabalho e dentro desse contexto há uma ferramenta muito útil, mas também um desafio, que é o impacto tecnológico na justiça. Hoje nós já temos tribunais que estão implantando a inteligência artificial, né? O próprio Supremo, tudo, porque é o desafio com esses tempos que se avizinham, digamos assim. É verdade, Edurso, mas sempre também, sem esquecer, e eu falo isso assim com todo cuidado, mas com toda a importância, que a relação de justiça, ela também é sempre uma relação muito pessoal. Nós temos que investir muito em tecnologia e em inteligência artificial para que a estrutura funcione muito bem. Mas o juiz tem um papel fundamental dentro desse contexto e o contato dele com partes e advogados, não é? O contato, a presença física do juiz na comunidade, ela é fundamental para que essa ideia de justiça, para que o conceito de justiça seja sempre muito presente na vida das pessoas. O avanço da inteligência artificial, e a gente tem lido isso em alguns países do mundo, ela vai alcançar muitas coisas, ela só não consegue, no meu ponto de vista ainda, apesar de eu já ter alguma discussão nesses livros recentes que têm saído, de que daqui a pouco até a sentença poderá ser, aquilo que a gente sempre disse que era impossível, estão dizendo que até a sentença daqui a pouco poderá ser feita melhor por um computador, o que nós refutamos, não é? Porque é o que eu digo, a parte se sente segura, ela precisa falar com o juiz, ela precisa ver o juiz, ela precisa sentir o juiz, porque quando o juiz diz a ela, quando o juiz ouve, e nós sabemos que isso é fundamental. Quantas e quantas vezes você deve ter feito audiência em que as pessoas, apenas por estar ali perante um fórum, na sala de uma audiência, na presença do juiz, de seus advogados, do Ministério Público, as coisas se acalmam e elas, às vezes, quantas vezes, não, eu só queria ouvir isso, estou satisfeito assim, podemos terminar por aqui. Não é verdade isso? É verdade. E eu aproveito também para, nesse finalzinho do nosso programa, prestar um testemunho que esta liderança que recebemos, o doutor Jaime, da magistratura brasileira, sempre respeitou a advocacia, sempre respeitou as nossas prerrogativas profissionais. Até porque o artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. E justiça só se faz quando temos juiz, promotor e advogado. Sem advogado, não há justiça. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, doutor Jaime, e fazemos aqui nesse último minuto um ping-pong, que denominamos tirando a toga, no seu caso como magistrado. E a pergunta primeira desta fase é a seguinte: tem um time do coração? Claro, Palmeiras sempre. Sabe cozinhar? Sei. Há quem diga que não, mas gosto muito. Faço quase todo final de semana em casa, chamo os filhos e faço lá os pratos, meus pratos preferidos. Eles elogiam, não sei se por amor ao pai ou se porque fica bom mesmo. E com relação à música, aprecia a música? Qual gênero de música mais gosta? Aí eu sou péssimo, meus filhos odeiam. Eu gosto muito, talvez por ter nascido no interior, gosto de música sertaneja, mas não esse novo, eu gosto das antigas. Não o sertanejo universitário, como diz, de gosto raiz. De músicas clássicas, música popular brasileira, é o que eu gosto. Dos grandes artistas, dos grandes cantores que nós tivemos, ouço a Dona Irã Barbosa, essas coisas. E quando viajo é um problema, então a gente no carro combina 15 minutos para cada um, nos meus 15 minutos os meninos colocam aquele, porque eles não viveram, não conheceram, mas é assim. Muito bem. E com relação a esporte, pratica algum esporte? Não, deveria praticar, mas não faço. Aí gostaríamos, mas ainda não chegamos nesse grau de evolução. Não. Com relação a livros, tem algum livro que lhe marcou, mereça registro para os nossos jovens? Olha, eu sempre gostei muito de ler.
desde pequeno, né, os primeiros livros aí que minha mãe me dava. Depois tive uma fase boa que eu buscava os livros lá na casa do Regis, que o Regis sempre teve uma biblioteca muito grande. Recentemente eu estou relendo o livro, estou com ele na cabeceira, do Nalini, A Revolução da Toga, que está lá, até porque tem uma audiência que nós vamos participar, que eu estou lendo. Estou lendo essas 21 lições para o século XXI, que é também esse best-seller em que eu digo que trata muito dessa questão da inteligência artificial, e gosto muito de biografias. Então, reli umas mais belíssimas que eu tenho, é de Pedro II, da Lilian Moritz. Eu acho um livro espetacular, conseguiu fazer a figura do imperador Pedro II, achei fantástica. Tenho as de Joaquim Nabuco, quase todos. Fui a Pernambuco buscar o que tinha lá na... Então, eu gosto muito de livros de história. Recebi de presente agora o da Michelle Obama, não li ainda, mas eu gosto muito disso. Muito bem. Doutor Jaime, para os jovens brasileiros, uma palavra de recado aos jovens brasileiros que nos assistem. Olha, esperança e trabalho, que eu acho que o que nós temos que ter é sonhos, né? Temos que ter sonhos, mas trabalhar para alcançá-los, porque aquele que também fica sonhando e não persegue o seu sonho, de nada adianta. Por isso eu digo sempre sonhos, esperanças e trabalho. Muito bem. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer ao nosso convidado, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e convidar você para que esteja conosco na próxima quinzena, no próximo Data Vênia. Até lá!